Hi guys, eu sou a Teacher Eduarda e hoje eu vim dar umas dicas pro Enem da prova de inglês, tá bom? Então vamos dar uma conferidinha. Esse vídeo tá dividido em 3 partes, são todas bem curtinhas, né? Primeiro algumas informações gerais, que eu já falei lá num outro vídeo. Depois eu trouxe umas dicas de temas que podem aparecer nas questões, né? Coisas que estão assim bastante na mídia ultimamente. E depois, né, dar uma revisada de como é que a gente soluciona as questões, que é como a gente já vem fazendo nos outros vídeos. Então, vamos dar uma conferida ali sobre a prova de inglês, ok? Prova de língua estrangeira, inglês. São 5 questões, tá? 5 questões ao total de inglês, depois vem as de espanhol, tá? Então, ali a gente tem essas 5 questões e os textos, as informações dessas... que pode ter, claro, imagens, gráficos, coisas assim, mas o texto principal e as informações estão em inglês, tá? Vai ser tudo em inglês, mas as questões e as respostas às alternativas vão ser em português, tá? Sempre. Então, conferindo ali, os textos vão estar em inglês, mas as questões e as respostas vão estar em português, ok? Então, que tipo de texto que pode aparecer? Tudo que é tipo de texto. Todo e qualquer tipo de texto. A gente pode ter uma música, a gente pode ter uma poesia, a gente pode ter notícia, quadrinhos, a gente pode ter uma charge. Charge não é tão comum assim na prova de inglês, tá? É mais comum tirinhas de quadrinhos, né? Com 3 quadros assim. É difícil aparecer charge, mas naquela coisa sempre pode, né? Então a gente pode ter um gráfico, a gente pode ter uma entrevista, a gente pode ter uma pintura com um textinho embaixo falando sobre essa pintura ou alguma coisa assim, ok? Certinho? Então vamos ver os temas, né, que estão bem em alta na mídia, que podem ou não aparecer. Então é bom que vocês já comecem a dar uma olhadinha nesses temas, de preferência, se conseguirem ler, tenta ler alguma coisa em inglês, pesquisa alguma informação em inglês já para se familiarizar com o vocabulário. Então, esses temas. O que pode aparecer? A questão de desastres naturais, tá? Ultimamente a gente está tendo bastante furacão, tem terremotos, tsunamis, esse tipo de coisa. Mas, como ultimamente tem tido um pouco mais de furacão, né? Então, talvez dá uma lida nessas notícias, né? De hurricanes, tá? Hurricanes, pesquisa lá no Google, dá uma olhada sobre o que tem de notícias ultimamente. Além disso, a questão de imigração pode aparecer, tá? Principalmente em função do presidente Trump, né? Toda essa nova política de imigração ou contra imigração, toda essa função, pode ser que apareça algum texto em inglês falando sobre isso. Além disso, a questão dos refugiados também, né? Então a gente tem esses dois lados que podem aparecer. Então a gente pode ter questões sobre immigration e sobre refugees, tá? São esses temas que é bem possível que tenha pelo menos alguma questão que mencione alguma coisa disso. Além disso, a questão de armas, né? Com todos esses tiroteios em massa que anda tendo lá nos Estados Unidos, isso está sendo bastante noticiado, isso está sendo bastante questionado ultimamente pela mídia, principalmente norte-americana, tá? E não só norte-americana, a mídia em inglês no geral tem falado bastante sobre isso, né? Então, a gente tem ali a questão sobre guns, né? E esse Second Amendment, que é esse amendment, é essa junção, né, na Constituição dos Estados Unidos que permite o porte de armas, tá? Então, isso tem sido bastante questionado. Então, é um assunto que pode ser que apareça também nas questões do Enem, tá? Outra coisa que pode aparecer é o Brexit. O que é o Brexit? É a saída, é o que é chamado o referendo, né, da saída do Reino Unido das Nações Unidas. É chamado de Brexit, né? The Britain, né, lá da Inglaterra, Escócia, todos os países, e exit, a saída deles. Então, isso pode ser que apareça algum texto também falando sobre isso. Esse eu acho que é um pouquinho mais difícil aparecer, tá? Porque já foi ano passado, não está sendo tão noticiado assim, mas todos esses outros é bem possível que apareça alguma coisa. Então, aparecendo um desses, como é que a gente vai resolver? Vamos relembrar esses passos. Primeira coisa, a gente vai focar na questão e nas respostas, tá? Deixa o texto para depois. Primeiro, lê a questão, lê o enunciado, vê o que está pedindo,
né, no que vai ter que prestar atenção. E depois lê as alternativas, dá uma olhada nas palavras, identifica a palavra-chave, né? Quando for possível, né? Se conseguir lembrar do vocabulário, pensar no vocabulário, se for muito difícil, tenta ver outras palavras que estão por ali, que com certeza tudo vai ajudar, tá bom? Se não, porque o objetivo, na verdade, nosso é ir eliminando as respostas, tá? É dessa maneira, identificando as palavras-chave nas respostas. Depois, no texto também, quando a gente dá uma olhada, ver o que a gente acha, o que está em relação com o que, a gente consegue depois eliminar as respostas que podem ser absurdas. Sempre vai ter uma ou duas alternativas que a gente vai conseguir eliminar de cara. Assim, a gente dá uma lida no texto, a gente vê, não pode ser tal e tal. E provavelmente a gente vai conseguir eliminar outra e ficar em dúvida sempre em duas. A gente normalmente fica em dúvida entre duas e isso é proposital, né? É para fazer a gente pensar e interpretar. Por quê? A questão de inglês do Enem é interpretação. É pura interpretação de texto, então, fazendo isso daqui, isso torna um pouquinho mais fácil, né? O que a gente tem que interpretar, sabendo qual é o objetivo da pergunta, a gente vai conseguir achar a resposta correta bem fácil. Ok, pessoal? Não tá? Até a próxima. Não esqueçam de se inscrever aqui no canal, dar um like, curte lá no Facebook também, compartilhe esse vídeo e até a próxima. See you next time. Bye, bye!